Fala, meus queridos seguidores mais lindos de todo o universo. Hoje venho apresentar a vocês a terceira parte que vocês tanto pediram. Em troca eu peço o like de vocês, e se por acaso do destino você não for inscrito, pô, eu sinto dizer, cara, mas tu tá perdendo um tempão, meu parceirinho. Enfim, bora lá. No último episódio nós vimos que o nosso querido protagonista mudou de cidade para a cidade de seu amigo Jiang Jun. E por algum acaso a irmã dele era apaixonada no prota, e por isso acabou dando fora em um maluco de cabelos brancos. O maluco era um doutor famoso, mas ela disse que só ficará algum dia com ele se o mesmo por algum acaso conseguir chegar aos pés do prota. Claro que isso é um motivo pro cara ficar com o ranço do protagonista, que logo ao ouvi-lo já debocha, dizendo que esperava mais do garoto. E o cara se achando diz ao protagonista que ele é um médico de uma universidade top e também ganhou muitos prêmios, portanto King Lee não era digno nem de competir com ele. Então o grisalho disse que até mesmo o presidente dos Estados Unidos foi curado de uma doença praticamente sem cura por ele. Mas a garota Jiang ao lado do cara nesse momento apenas pergunta como é que ele sabia que o protagonista não era tão bom quanto ele. Enquanto isso, o nosso querido herói fica no meio de toda aquela discussão em um clima muito desconfortável e desagradável. E ainda debochando, ela olha para o cara dizendo que talvez ele ainda tenha muito a aprender com King Lee, e isso na real deixa o maluco furioso, que rapidamente atende o telefone ao receber uma ligação, mas claro que receberia essa ligação com uma certa grosseria. Na verdade era alguém querendo falar com Xie, dizendo que o paciente do quarto 903 que ele tratou estava indo de arrasta pra cima, e o mesmo confirma dizendo que já estava indo. Ele avisa então o Jiang Jun, dizendo ao mesmo que não poderá acompanhá-lo, pois ele tem que cuidar de um paciente seu que estava muito mal. Enquanto isso, a pequena Jiang Han pergunta ao Dr. Xie se eles poderiam acompanhar o mesmo, pois talvez o prota pudesse o ajudar. Essa menina também provoca, eu não sei o que esse cara vê nela. Mas meio que desafiando a garota, o pobre Dr. Xie responde dizendo que se o prota tiver estômago poderia ir sim junto dele. Ao que ela responde é que se caso Xie puder cuidar sozinho desse paciente, então teria atenção dela, caso contrário deveria deixá-la em paz. E o prota, em meio a toda aquela situação desconfortável, mete um sorriso no rosto disfarçando, pois sabia que estava apenas sendo usado de escudo pela garota. Então o cara de cabelos brancos chega ao hospital já de jaleco, perguntando aos enfermeiros se tinham dado regularmente o medicamento que ele havia preparado mais cedo. Ao entrar na sala, a enfermeira logo fica desesperada, quase que chorando, dizendo ao conhecido do prota que o paciente logo ia virar saudade. Mas um cara gigante, parecendo mais com o Wolverine, aparece de trás da enfermeira, dizendo ao cara de cabelo branco que ele finalmente estava ali. Rapidamente uma boa galera começa a agarrar o Dr. Xie, puxando o mesmo pelos braços, enquanto o coitado pergunta desesperado o que eles estavam fazendo. O Wolverine grita dizendo que o jovem mestre está em perigo, e mesmo assim Xie Wenbao estava fazendo vários nadas ali, nem se importando com a situação. Em seguida ele se aproxima de Xie e ameaça o mesmo, dizendo que ele tinha prometido que o jovem mestre ficaria bem, mas isso foi uma promessa vazia, ao que o cara pede para o Wolverine se acalmar, dizendo que o seu método não deveria ter nenhum problema, portanto ele precisa conferir para ver o que aconteceu. Mas o nosso Wolverine não quer nem saber e estende a sua mão próximo ao rosto do cara, dizendo ao mesmo que iria ensinar uma boa lição para que ele aprendesse a ser honesto da próxima vez. E quando a mão do cara ia atingir Xie Wenbao, alguém o parou, dizendo que já basta essa conversa fiada ali. Era o prota que defende Xie, dizendo ao Logan que se ele batesse no médico agora, o jovem mestre iria de vala de qualquer forma, portanto King Lee iria dar uma olhada agora. Mas o Wolverine, ainda irritado, pergunta quem era o prota e se na verdade ele queria apanhar também por ser amigo daquele médico lixo. Mas King Lee começa a apertar a mão do cara ainda mais forte, dizendo que só estava alertando mesmo, que isso poderia ser uma boa oportunidade. Quando questionado sobre o que estava falando, o prota rebate dizendo que a condição do paciente ainda não foi verificada e ninguém pode garantir que ele irá ficar pior ou melhorar. E o Wolverine nesse momento fica chocado, dizendo a si mesmo em sua mente que dessa vez parece que o garoto realmente tinha um ponto. Ele solta o Dr. Xie Wenbao em seguida e fica refletindo que não tem sorte mesmo, e que antes desafiou King Lee, mas quem precisou de ajuda no fim das contas foi ele. O Wolverine então se aproxima do Cabeça Branca, dizendo ao mesmo que era melhor que ele checasse o paciente com cuidado, caso contrário ele também iria de vala. Já dentro da sala, o prota reflete que a situação do garoto na maca era complicada ao ponto de ele nem sequer sentir mais a energia vital do maluco, e ainda completa dizendo que sempre sentia como se estivesse esquecendo de algo. Classicamente ele ativa sua aura azul brilhante, olhando para o garoto, dizendo a si mesmo que devia chegar mais perto para verificar o que havia de errado ali. Enquanto Xie Wenbao estava com medo, refletindo que a morte estava em pé ao seu lado, portanto todo cuidado nesse momento era pouco. E ainda preocupado, ele dizia a si mesmo que tinha de ter concentração, já que já viveu coisas piores, isso seria bem mais fácil de fazer. Mas quando ele estava prestes a fazer um furinho, ele toma um baita susto, com alguém gritando ao mesmo para esperar no momento. Era o protagonista, e isso deixa Xie Wenbao irritado pra caramba, perguntando ao prota se por algum acaso mesmo estava tentando matar. Mas segurando a mão de Xie Wenbao, o prota diz que na verdade ele quer o oposto, pois tem medo de que o cara acaba indo de vala por fazer uma cagada ali naquela hora. Então depois de acalmar um pouco os ânimos, ele
mostra para o rapaz de cabelos brancos onde estava o ferimento, e o mesmo confuso corre conferir. Pô, o maluco é o médico e não vê um calombão desse, velho? Assustado, Shia pergunta desde quando aquele tumor apareceu, e que nem sabia que o negócio estava ali. Afinal, para salvar o garoto tiveram que substituir todos os órgãos do corpo dele. E sem nenhuma chance de reação do protagonista, o jovem mestre na maca começa a tremer e a gaguejar, deixando os dois muito assustados. Logo, Wolverine rompe gritando ao Shia para salvar o garoto. Afinal, essa era a função dele, ao qual o cara rebate dizendo que tem medo que fosse tarde. Mas é claro que enquanto os dois ficaram de briguinha ali, o nosso querido protagonista tinha uma coisa em mente. Logo, ele se vira para os dois mandando calarem a boca e iria ajudar a segurar os ombros do jovem mestre, caso quisessem que ele continuasse vivo. O Wolverine grita irritado, perguntando ao Prota o que o mesmo pensava estar fazendo. Afinal, quem era ele para ficar mexendo no corpo do seu jovem mestre? Enquanto Shia ria dizendo que ele não pode nem tentar ajudar, já que Kim Lee queria bancar o herói ali, sem perceber que se tratava de hospital sério para ficar com essas palhaçudas. Mas já sem paciente com aqueles dois idiotas, o protagonista se vira muito irritado gritando, mandando eles apenas calarem a boca e observarem o que ele estava indo fazer. E já era noite e o Prota estava indo em direção ao seu tratamento de novo, ainda com a sua aura azul brilhante fazendo vários pontos no garoto. Em seguida, o Prota já havia terminado o serviço e disse que logo o rapaz acordará, então dará alguns remédios e assim o mesmo ficará show de bola. Tanto Shia e tanto Wolverine ficaram completamente de cara ao perceberem que os batimentos cardíacos do rapaz haviam voltado ao normal pouco a pouco. Logo o garoto abre os seus olhos, se esforçando muito para falar, perguntando ao Wolverine onde é que eles estavam, enquanto mesmo aos prantos diz que pensou que ele já tinha ido jogar no Vasco. Então o Sr. Kong, ou o nosso Wolverine, diz que estavam no hospital de Jiangsheng e que aquele ali era o Dr. Kim Lee que salvou a pele do garoto. Surpreso mesmo ao ver o Prota, pergunta ao Mestre Kim o que ele estava fazendo por ali, e isso também deixa o Prota surpreso. Mas encucado, o Prota apenas rebate perguntando ao garoto o que o mesmo queria dizer, e também pergunta se por algum acaso o mesmo conhecia. E o rapaz todo capenguento pede desculpas ao Prota, dizendo que na realidade não o conhecia, ele apenas acabou confundindo com um colega de sua cidade de Tianjin, e isso deixa o protagonista ainda mais surpreso. Em seguida, o Wolverine pergunta ao Prota se o seu jovem mestre ficaria bem, ao que o mesmo diz que se o velhote der ao Prota as receitas, então poderia medicar o garoto e tudo ficaria bem, ao que o mesmo rapidamente entrega quase nem acreditando em tudo isso e agradecendo muito mesmo ao Sr. Kim. Assim, o protagonista começa a notar os remédios, refletindo que não se lembrava do garoto, então teria de encontrar uma oportunidade para ir a Tianjin e descobrir o que estava rolando. Enquanto Shia dizia ao Prota que a sua clínica Shang ainda precisava de mais um médico ajudante, e perguntou mesmo se ele estaria interessado nesse papo. Mas com isso, o Prota olha de volta para o garoto, dizendo que a sua clínica também está precisando de um médico, mas de um médico-chefe. Isso deixa o rapaz completamente de cara, sem nem entender do que se tratava tudo isso. Um choque entanto, né, meu companheiro? O garoto de cabelos roxos agradece ao protagonista, dizendo que definitivamente queria agradecer ao mesmo como uma recompensa assim que saiu do hospital. E o Prota nesse momento responde que não foi nada. Ele apenas chegou ali por acaso e viu que o garoto estava precisando de uma ajuda. Logo o jovem mestre pede ao Kong, o seu Kong, para que encontrasse uma sala privada para ele no Palácio Celestial de Jiangsheng, dali a 3 dias. Olhando agora para o Prota, ele diz que espera que o protagonista pudesse ir em sua festa, e o rapaz responde que não quer cansar o garoto, portanto mesmo precisava repousar. Já no caminho para casa junto com seu irmão Jiang Jun, o mesmo pergunta ao Prota quem o garoto salvou, ao qual ele responde que acredita ser uma pessoa importante. Então Jiang Jun responde que provavelmente essa pessoa seja um membro da família Shu de Shangjing, e na hora o Prota fica completamente de cara. Então ele responde que a família Shu é uma família extremamente poderosa nessa cidade, assim como a família Zhang também era em Jiangsheng. Ele ainda diz que a família Zhang foi chutada de Jiangxin e por isso pediu ao Prota para encontrar a Jade de Sangue, para celebrar o aniversário do velho mestre da família na semana que vem. E ainda acrescenta dizendo que na real só não esperavam que o velho ficaria doente e não queriam mais perturbar o Prota com isso. Mas com um sorriso o Prota responde que Jun mesmo disse que eles eram irmãos, então não fazia mal nenhum os ajudar. Isso deixa Jiang Jun completamente surpreso, perguntando ao Prota o que o mesmo quis dizer com isso, mas ele rebate dizendo que era só uma cura. Jun rebate dizendo que além disso, da sua parte da sua cunhada, ele já até mesmo contactou o CO da empresa de cosméticos, portanto o Prota não precisava se preocupar com nada daquelas coisas. 3 dias depois, uma grande festa estava acontecendo no Palácio Celestial e geral tava curtindo esse gentil rolê. Dentro da boate, o mano mestre tava igual o seu amigo Bebum, dizendo que considerava o Prota pacas e por isso queria agradecer, pois se não fosse pelo mesmo, ele nem estaria ali. Em seguida, com um baita sorrisão no rosto, o cara continua comemorando, dizendo que deveriam ir fazer o brinde ao grandioso mestre Dr. Kim. O Prota responde que não tinha por que agradecer tanto e que o corpo do garoto ainda estava se recuperando, portanto, ele não deveria beber tanto quanto estava planejando beber não. Ao que o garoto ainda continua bebendo, dizendo à protagonista que ele está perto, portanto, ele nem sequer precisava se preocupar com nada não. Logo ele se aproxima do Prota e pergunta aos garotos se por algum acaso Kim Lee não estava curioso para saber quem ele era. Mas o Prota rebate na hora dizendo que aos seus olhos ele era nada mais nada menos que apenas um paciente seu. Mas do nada o roxinho dispara que gostava da personalidade do Prota e que portanto o garoto seria o seu melhor amigo de agora em diante. O outro garoto chega dizendo que deveriam comemorar mais e jogar também, já que era uma ocasião rara. Xu Shao vira até ali. Enquanto eles comemoravam do nada, assustando geral, um rapaz simplesmente
é arremessado, literalmente do nada mesmo, pra dentro da casa. Um velho de roupas chiques e um tom de superioridade cruza os braços, perguntando se aquele ali era um dos caras de Shao, e que foi o mesmo quem derrubou o vinho nele. E o garoto no chão com o rosto todo judiado diz ao velhote que não era sua culpa. Isso vai dar pano pra manga, hein? De repente o garoto de cabelo roxo se aproxima do maluco irado e pergunta se por algum acaso teve algum desentendimento entre ele e seu amigo. E o velhote rebate dizendo que aquele cara quebrou as regras da gangue Tang Lang e que se não quisesse ser surrado deveria desaparecer dali. Com isso o protagonista também intervém na conversa perguntando se o cara realmente estava se referindo à gangue Tiang Lang. De cara, a família Zhang parece estar no controle daquela cidade, mas muitas pessoas não sabem do verdadeiro poder daquele lugar. Essa gangue é a qual a família Zhang toda tem medo, apesar da gangue ser só uma força por baixo, e uma força que se estende por toda a cidade. Mesmo no mundo da sombra da cidade, a razão é por ele ser um poder marcial. Aquelas pessoas eram muito complicadas e ninguém na cidade toda gostaria de mexer com eles, caso contrário teria um problema por toda a vida ou até mesmo o fim da própria vida. Um dos amigos do garoto de cabelo roxo diz que estavam saindo primeiro, pois tinham coisas para resolver enquanto o outro corria atrás. O garoto com o rosto machucado diz ao senhor de óculos que realmente pagará pelo vinho que ele acidentalmente derrubou, porém ele não quis fazer aquilo de propósito. E o garoto de cabelos roxos, Shao, nesse momento se aproxima dizendo que pagará pelo amigo dele, e diz que o mesmo pode decidir quanto que queria por isso e o problema estava resolvido. Mas o cara apenas fica olhando para os rapazes ali sem dizer absolutamente um A, com um rosto completamente estático, até que em seguida todos eles começam a dar risada, dizendo que isso era engraçado, e pergunta ao garoto se por algum acaso ele acreditava mesmo que a gangue deles precisava de dinheiro. E com um sorriso maquiavélico ele diz que se então o garotinho de cabelos roxos quer defender o seu amigo, então assim será. E quando o garoto pergunta o que ele quis dizer com isso, o rapaz rebate dizendo que receberá um soco dele e caso o outro fizer deixará que ele saísse impune. Com isso o rapaz começa a refletir também que parecia que os caras estavam ali, apenas em busca de uma briguinha aleatória. Mas nesse momento o protagonista sai de trás do garoto de cabelo roxo, se oferecendo para tomar um soco no lugar dele. E o garoto de cabelo roxo fica por perto perguntando ao protagonista se ele ainda estava ali e não tinha saído correndo junto com os outros companheiros dele. Companheiros, né? O cara tenta alertar o protagonista dizendo que o garoto nem sequer sabia quem era aquela laia, portanto não deveria se meter, mas o protagonista ainda insiste. Em seguida, Kim se vira com um sorriso pedindo para o cara não se preocupar, pois achava que ele só estava brincando e não deixaria as coisas difíceis. Todo educado, o protagonista para na frente do rapaz de óculos e pede ao mesmo para que por favor lhe mostrasse alguma misericórdia, e o mesmo com um sorriso maquiavélico com seu punho armado com uma aura rosa brilhante em torno de seu punho, grita para o protagonista ingerir o seu soco. Mas em um piscar de olhos, o protagonista simplesmente defende o golpe do cara, deixando o mesmo até que impressionado. Se pergunta em sua mente também se o protagonista também obteria o poder escuro que era. Após isso, ele arma mais um golpe contra o protagonista, gritando que esquivar não contava, portanto deveria tomar mais uma bufetada. Mas novamente o protagonista segura o golpe do cara com a sua mão, enquanto observa essa aura absurda vindo na mão dele. Armando mais um golpe, o cara diz ao protagonista que já que o mesmo também é um artista marcial, então não será generoso e não pegará leve. E o prota agora armando seu soco também diz que então deveriam fazer isso com a maior curiosidade possível. E quando o soco dos dois se colidem, auras brilhantes começam a ficar em torno dos dois, até que alguém grita mandando-os parar. Era o garoto de cabelo roxo dizendo que ele é da família Shu e pergunta ao garoto de óculos se ele poderia lhe fazer um favor. Nesse momento o mesmo fica perguntando a si mesmo onde foi que ele se meteu e que não podia acreditar que veio realmente pra cima de alguém da família Shu. Em seguida o cara fica completamente sem graça, dizendo que já que esse senhor estava ali, portanto deveriam acabar com o assunto imediatamente então. Logo o rapaz de cabelos roxos se vira para o cara de óculos, dizendo que espera que o mesmo possa deixar a sua identidade em segredo. Ao qual o garoto rebate dizendo que isso é um pequeno problema e que ele não precisava se preocupar, pois tudo já estava completamente resolvido. Se virando para o protagonista, ele também diz que não esperava que o mesmo fosse tão bom em artes marciais e se pergunta onde foi que ele aprendeu isso. Ao que o prota rebate dizendo que ele apenas é um médico comum que geralmente faz bastante exercícios físicos. Com um sorriso o cara sai dizendo que se o protagonista não queria falar, então não precisava, mas que se ele tivesse interessado em se juntar à gangue dele, poderia vir vê-lo a qualquer momento. Logo o garoto de cabelos roxos se aproxima do protagonista, dizendo que não esperava que ele fosse tão habilidoso daquela forma. Mas o prota, ainda na humildade, rebate dizendo que acredita que o cara não estava levando a briga tão a sério, portanto ele conseguiu mesmo se defender. E o garoto nesse momento rebate dizendo que o protagonista é muito modesto e que ficou por fora há muito tempo e por isso acha que voltará à sua cidade em 2 dias. Em seguida ele diz ao protagonista que se no futuro mesmo tiverem a oportunidade de vir à sua cidade, deveria visitá-lo. Mais tarde na casa do protagonista, o mesmo finalmente tinha chego em sua house, até que no telefone ele pergunta se a pessoa do outro lado não tinha esquecido que prometeu de ir na capital juntamente com ele. A pessoa questiona se não era na próxima segunda, ao qual o garoto responde que a família Zhang é uma das maiores famílias do país, portanto precisavam se preparar para isso antes. Então o cara do telefone diz ao protagonista que às 8 horas da manhã, então, o pegariam mesmo de acordo, e assim ele concorda. Em seguida o prota fica olhando para 2 pedras verdes e fica refletindo que apenas eles que estavam indo para a cidade amanhã, e essa era a primeira vez que ele viu seu amigo Zhang tão nervoso assim. Porém, quando encontrou aquela pessoa aquele dia, percebeu que já fazia muito tempo que ele não praticava, então juntou muito dinheiro por causa da técnica de arte marcial que aquele
aquele velhote lhe passou. Mas ele acreditava que aquele velho ensinou aquela técnica para uma razão diferente, e não só para ganhar dinheiro. Em seguida diz a si mesmo que não sabe quem levou a sua mãe e o seu pai e qual a força daquelas pessoas, mas parece que ele tinha que aumentar a sua força caso contrário. Mesmo se a família Jiang ajudar a encontrar a sua mãe e seu pai, seria difícil vê-los novamente. No dia seguinte, já na casa do protagonista, o seu amigo pergunta ao mesmo se o garoto já estava pronto e se ele precisava de ajuda, ao qual dizia que já estava de partida. Lá fora, o prota ainda estava colocando um montão de caixas no carro do garoto, que pergunta ao mesmo que caixas eram aquelas que ele estava colocando ali. Ao que o prota rebate dizendo que essas são as roupas e alguma comida que a esposa dele comprou pra ele quando foi pra aquela cidade. Mas com uma carinha de coitado, ele diz que tinha esquecido alguma coisa dentro de sua casa e pede ao seu amigo para aguardar o seu momento, pois ele iria voltar em buscar. Já sem paciência, Jiang Jun diz ao protagonista para que não pegasse mais nada e que ele poderia comprar tudo quando chegasse na outra cidade, pois dinheiro era o que não faltava. E assim eles partiram de avião, deixando a mulher do protagonista sozinha naquela cidade. No caminho, Jiang diz ao protagonista que irá levá-lo a uma área de lojas famosas para que assim ele pudesse comprar algumas roupas decentes e de respeito. E quando ele vai na loja verificar o preço, fica até assustado, pasmo, perguntando se aquilo realmente era sério ou se era algum tipo de piada. Mas a mulher atendente diz ao protagonista que ele estava certo e que o preço realmente era aquele ali que ele estava vendo diante de seus olhos. Em seguida, o garoto foi um tipo de lanchonete com seu amigo, que estavam vendo os pilares das comidas que estavam lá. O protagonista ficou completamente entusiasmado e ao mesmo tempo assustado com o preço daquelas coisas, dizendo que aquela cidade não era acessível para qualquer pessoa não. Em seguida, o seu amigo diz ao protagonista que aquilo era apenas o começo e que mais tarde levaria o mesmo para um lugar bem diferente, deixando o garoto até que assustado. Mais tarde, em um tipo de bar, uma garota em cima de uma mesa de sinuca pergunta se aquele não era o jovem mestre Jiang e que fazia tempo que não via o garoto, mas ele ainda parecia estar muito ótimo. Ao qual o garoto responde na hora que acabou de chegar na cidade e pergunta se a mesa poderia ter um quarto disponível para ele, e ela responde que sim. Enquanto o protagonista e seu amigo saem andando e conversando dando risada, a mulher apenas fica olhando para os dois sem dizer absolutamente um A. Em seguida, ela pega o seu telefone na mão e começa a discar para um cara chamado Sr. Zhou. Vocês lembram dele, né? Mais tarde, o protagonista e seu amigão estavam aproveitando pra caramba a noite, jogando uma bela sinuquinha, até que de repente o cara dá um suspiro e o protagonista perguntou mesmo o que é que tinha de errado. Então o rapaz responde que está com medo de que não seria fácil voltar por conta do presente de aniversário de amanhã. Então o protagonista pergunta ao cara se alguém tentou impedi-lo de entregar o presente, ao que o mesmo responde na hora que era exatamente isso. Em seguida, ele diz que quando seu pai foi pego em um acidente de carro que machucou um membro de uma família grande, eles foram jogados da família. E apesar de que a pessoa que pegou seu pai tenha sido capturada depois, ele nunca nem sequer teve a chance de explicar para o velho mestre o que foi que rolou. Por isso, ele gostaria de pedir ao protagonista encontrar uma chance e ver o que estava de errado com o mestre logo amanhã. E o garoto simplesmente concorda, dizendo que dará uma chance sim a isso. Enquanto isso, uma pessoa entra no cômodo que eles estavam. Vocês lembram desse cara? O rapaz era o valentão que estava dando uma bronca no Jiang Jun no episódio anterior. Pra quem não perdeu, sabe do que eu tô falando. Ele chega debochando do garoto, que deixa o mesmo nervoso, dizendo que não acreditava que o cara tava ali, enchendo o saco de novo. Em seguida, gargalhando, apontando para o próprio e o seu amigo, ele diz ao diretor que aqueles caras causaram problemas naquela noite e destruíram propriedade pública. E com isso, o diretor ao lado dele com uma cara esquisitaça, apenas diz para alguém pegar aqueles dois e levarem logo pro interrogatório. Quando o protagonista pensou em agir, o seu amigo segura ele, dizendo para ir embora primeiro, pois a família Zhou veio por ele, portanto o cara deveria ir rápido e pedir ajuda ao seu pai. Mas o protagonista rapidamente apenas pergunta ao seu amigo Jiang se por acaso a família Zhou era muito forte, ao qual mesmo responde que apesar da família Zhou não ser considerada uma família de primeira classe, eles ainda têm o poder de todas as ruas da cidade. Em seguida, o prota pergunta se isso se compara à família Shu, o que deixa o rapaz chocado. Logo após isso, pergunta ao protagonista se ele realmente estava falando sobre a família Shu, a grande família Shu da grande cidade. E Jiang responde ao protagonista que sim, a família Zhou é poderosa, mas de forma alguma chega aos pés da família Shu que o protagonista estava falando. Surpreso, o cara pensa por um momento e se vira para o protagonista, perguntando a Kini por que ele estava perguntando isso do nada. Ao que o rapaz responde que o cara esqueceu que salvou a pessoa de Jiang Sheng antes e que ligou para ele para resolver esse assunto de uma vez por todas. Enquanto isso, o cara da família Zhou começa a cair na gargalhada, dizendo que o protagonista é um recém-chegado naquela cidade e tá tentando pedir ajuda pros outros. Mas à noite ainda, Zhou estava dando risada, dizendo que já tinha esperado muito tempo ali e nada da ajuda que o protagonista encomendou por telefone. Enquanto o diretor também cai na gargalhada, respondendo que acredita que o protagonista e seu amigo apenas estavam tentando ganhar tempo. O cara então diz ao amigo do prota que não esperava que ele usasse esses truques agora, mas estava falando que ele realmente era inútil, e lutar também seria inútil. Ainda acrescenta dizendo que na capital a sua família nunca teve medo de ninguém, e mesmo se a família Shu vier ali, eles ficarão com medo dele. Logo o garoto de cabelos roxos entra na sala, com uma cara de surpresa, perguntando se realmente era isso que ele estava dizendo. E quando o valentão vê isso, fica completamente de cara, embasbacado, refletindo que o jovem mestre realmente estava ali, e que ele era a pequena pantera da família, por isso não era bom ofendê-lo. Em seguida, com um olhar mortal, o garoto de cabelos roxos pergunta a Zhou como é que a família
família Shu poderia ter medo de alguém como ele. Ainda em choque, o cara responde que o garoto ouviu errado e que ele só estava dizendo que a família sempre temeu a família Shu. O diretor fica completamente de cara ao ouvir o valentão ali no chão rolando enquanto Shao zombava do mesmo. Em seguida, Shao diz a ele que pode ignorar o fato que falou mal de sua família Shu, mas como é que ele se atreve a acusar o seu benfeitor que salvou a sua vida? Enquanto ele descia a lenha no cara, o diretor estava completamente em choque, ainda dizendo que não esperava ofender a família Shu, por simplesmente fazer um favor para a família Zou. Deixando o maluco ainda mais de cara, nosso garotão de cabelos roxos Shao apenas chama o nome do diretor, ao qual, sério, o jovem mestre pergunta ao diretor o porquê o cara não o levava junto, enquanto mesmo pede para o rapaz não brincar com ele, pois estava apenas confuso. Em seguida, completamente em choque, ele aponta o dedo para o valentão no chão, dizendo que tudo isso foi porque o cara de cabelo vermelho ali ameaçou ele e que se não ouvisse, colocaria sua família em problema. Quando o valentão tenta dizer alguma coisa, o Sr. Shao simplesmente mete um chute no mesmo, perguntando se por algum acaso tinha permitido que ele falasse. Olhando seriamente para o diretor Zhao, o garoto simplesmente diz que não teria uma próxima vez e que definitivamente ele deveria sair de sua frente imediatamente. E os dois saem correndo dali pedindo perdão pra caramba, sem nem sequer olhar pra trás pra conferir o que tava vendo. Já sentado na cadeira, Shao diz que o irmão Jiang é o irmão que o Sr. Qin falou e que desde que o caso é esse, todos eles são irmãos de agora em diante. Logo ele pergunta ao Prota quanto tempo estava em Shangjing e pergunta também por que o garoto não falou com ele. Ao que o Prota responde que acabou de chegar mesmo, mas que realmente agradece ao garoto por tudo que ele fez hoje e sorrindo de uma forma bacana. O garoto de cabelos roxos diz ao protagonista que ele não precisa ser educado assim não, e ainda diz que quer saber o que eles estavam fazendo por aquelas bandas. Ao que o nosso protagonista responde apontando para seu amigo Jiang Jun, que veio para participar da festa de aniversário do velho mestre e ver a doença dele. Então o cara de cabelo roxo diz que, de acordo com a informação que ele recebeu, a sua família estava com medo de que o velho mestre não estava somente doente. Logo lá no salão da cidade de Shangjing estava toda a família Jiang, praticamente reunida ali. O pai de Jun logo pergunta mesmo se por algum acaso ele trouxe o presente dele junto consigo, ao qual o garoto responde que não precisava se preocupar, pois estava de boa. Em seguida ele convida o protagonista para entrar e ver o que puderem fazer ali dentro, e o protagonista concorda, indo junto. Tinha um rapaz dizendo que era uma grande honra para a família deles receber aquele senhorzinho ali, e também por presenteá-los com algo tão caro. Você não sabe o que é caro, parceiro. Quando esse rapaz vê Jiang Jun juntamente com o protagonista, justamente fica surpreso e tem a sua atenção voltada para os dois. Era Jiang, que enquanto o protagonista andava com seu irmão, simplesmente o garoto grita mandando os dois pararem, praticamente de imediato. Meio furioso, Jiang Jun se vira perguntando ao garoto o que carambas ele queria e o porquê estava enchendo o saco dele. O garoto responde que os presentes de aniversário que ele dá todos os anos nem mesmo merecem ter a sua atenção, e ainda queria dar algo antigo ao mestre. Ao que o rapaz responde que na verdade aquele cara é um completo de uma babaca, olhando firme nos olhos do cara, que ainda continua dando risada, dizendo que ele não deveria pensar que mandar alguns pedaços de lixo antigo para o mestre faria algo bom, e por isso era mais fácil ele sair dali e não sair como idiota. Todos ali começam a reparar que o cara estava sendo humilhado e cochicham entre si com vários burburinhos. E o protagonista, incomodado com essa cena, também abre um pouco o presente que seu amigo tinha trazido consigo e convida o garoto, falastrão, a olhar primeiro para o que o irmão Jun tinha trazido. Com deboche ele diz que não há nada para ver e que o mestre da sua família precisava de uma ajuda de verdade e não de um presente lixo. Logo um carinha de bigode chega todo impressionado, dizendo que aquele pedaço de jade era realmente muito impressionante. Logo ele começa a gritar com uma cara de bobo para todos ali, alertando que aquilo era uma jade de sangue de 7 cores. Um rapaz começa a correr de lá de trás, gritando que não esperava ver uma coisa tão rara e tão cara assim, e que a família Jiang realmente gastou muita grana. Quando Jiang vê aquilo, fica de cara, se perguntando se realmente era uma jade de sangue, um item lendário que dá longevidade ao portador. Sem graça, ele diz ao pessoal para que se acalmasse um pouco, e que ele estava apenas brincando com Jiang Jun. Ele começa a se aproximar, dizendo que a jade de sangue é um símbolo de sua afeição, afinal eles aceitarão com grande prazer aqui. Surpreso, Jiang Jun pergunta se agora então poderiam entrar, ao qual o garoto responde que deveria deixar a jade de sangue ali e entrar. Enquanto adentravam mais e mais no meio daquele bando de cobra, o carinha diz ao protagonista que a família Jiang realmente não é honesta não, e o pai dele dá uns tabefes no garoto, falando pro mesmo abaixar a voz, porque as pessoas ao redor poderiam ouvir isso que ele estava dizendo, e o protagonista fica sem graça. Em seguida ele alerta o protagonista para que encontrasse um lugar para se sentar primeiro, pois eles estavam indo cumprimentar o cabeça da família nesse momento. Enquanto eles iam, o protagonista reflete que a posição da família é realmente complicada, e que cada um deles é uma grande figura do campo militar, político e empresarial, e eles estavam no controle do país. Em seguida, dedicado pra caramba, ele reflete que tem medo de que não seria fácil para o seu amigo realmente conquistar o coração da família Jiang. Interrompendo os pensamentos do nosso herói, alguém grita surpreso por ele estar ali, dizendo que também ficou basicamente o dia todo procurando o garoto pela cidade. Ao olhar melhor, o protagonista enxerga o seu grande amigo Shao, dizendo que deveriam ir por ali, e com isso Qin Li fica até mesmo surpreso. Assim que o protagonista se senta no banco, pergunta ao garoto por que ele estava ali também, e sorrindo o cara responde que a sua família tem parcerias com a família Jiang, então ele foi enviado com o seu irmão mais velho e a sua irmã para o aniversário do velhote. Em seguida ele diz ao protagonista que é bom vê-lo ali, e que irá apresentá-lo ao seu irmão mais velho e a sua irmã também. Logo ele apresenta ao qual ele tinha avisado serem seus irmãos, e os dois sem entender nada apenas ficam encarando o protagonista. Shu Shiyu era a segunda filha da família Shu e ao ver o prota, pergunta se ele era o médico que salvou a vida do seu maninho. Meio sem jeito o prota consente, apresentando-se também como Qin Li, e diz que é um prazer vê-lo por ali. Logo Shao apresenta Qiang, o filho mais velho da família Shu, que literalmente estava com uma completa cara de bunda.
responda. Ao ver que o prota não falou nada e apenas ficou olhando para a cara dele, o rapaz incomodado pergunta ao protagonista se por algum acaso tinha alguma coisa de errado ali. Nosso herói, coçando a cabeça, pede desculpas por ser rude e que apenas ele viu uma doença ocupacional. Surpreso, ele pergunta do que o prota estava falando e se na real estava dizendo que ele também tinha uma doença. O prota responde que se seu chute estiver correto, o cara acabou de voltar de sua missão e pergunta se ele estava certo nisso. Surpreso, o cara diz que o protagonista realmente acertou, portanto sugere que o mesmo continuasse falando agora. Então, deixando o garoto de cabelos roxos surpreso, o protagonista diz que apesar do cara parecer cheio de vitalidade, a acumulação de lesões ao longo dos anos levou uma forte lesão interna no corpo dele, resultando em uma doença persistente. Por isso, ele não deve ir mais em missões perigosas com a condição de saúde atual do cara. Tanto Shao quanto a garota olham assustados, perguntando ao rapaz se ele realmente estava doente. O prota também acrescenta aqui que se ele se atrasar ainda mais, provavelmente sofrerá pela doença pelo resto de sua vida. Debochado do protagonista, então, o cara diz que apenas acredita que King Lee seja apenas um mentiroso com uma boca grande que fica falando asneiras pra lá e pra cá. Ao que o protagonista diz que se já que o cara não acredita nele, então não pode dizer e nem fazer mais nada. E surpreso, Shao diz ao seu irmão que já viu a habilidade do protagonista em ação, então deveria deixar que o mesmo desse uma boa olhada nele. Mas Kang responde seu irmão e manda ele calar a boca e cuidar de sua vida, pois não cabe a ele decidir o que Kang deve fazer ou não. Em pensamentos, ele dizia a si mesmo que em outras famílias estavam de olhos na sua família agora, então ele não pode admitir que tivesse algo de errado com ele nesse momento, caso contrário, tudo iria pelos ares. Em seguida, o protagonista diz ao seu garoto de cabelos roxos que já conheceu o irmão e a irmã dele, portanto deveria ir embora exatamente agora. Mas quando o protagonista se prostra a ir embora, o garoto de cabelos roxos logo grita pelo nome do mesmo. Então o prota se vira para o garoto, perguntando se havia alguma coisa de errado e pergunta se tinha alguma coisa que ele estava precisando para chamá-lo novamente. Ao que o garoto responde que o seu irmão tem um temperamento ruim e sempre trata todo mundo daquele jeito, por isso deveria não levar pro lado pessoal. O protagonista consente, dizendo que estava tudo bem e que provavelmente tem alguns tipos difíceis mesmo. Em seguida, com um baita sorrisão, o cara diz ao protagonista que ele é muito gentil mesmo e que tem algo que pode fazer por ele hoje, mas que deveriam se concentrar e encontrar novamente uma próxima vez. Enquanto o mesmo reflete que é possível que o seu irmão tivesse um problema severo, por isso não queria ser tratado para que não preocupasse ninguém. Logo, o prota também começa a pensar que o seu amigo já estava lá dentro na casa de sua família há muito tempo e se pergunta também se realmente não tinha mais com o que se preocupar mesmo. Porém, deixando o garoto extremamente surpreso e preocupado, ele se vê em um lugar absurdo e suspeito. Havia uma aura que cobria completamente todo o ambiente e por isso o querido prota fica ainda mais de cara. Em seguida, ele reflete que não tinha ideia de que uma aura daquelas estava escondida dentro da mansão da família Jang. Porém, enquanto o protagonista andava pelos corredores, ele percebe que tinha um quarto com a janela aberta, onde vinha aquela aura vermelha de uma cama. Assim que ele se aproxima mais para ver de que se tratava, ele fica surpreso, refletindo que não podia ser real. Logo, ele ativa sua aura azul brilhante também e entra naquela sala, contido por várias auras vermelhas. Ele começa a refletir que não era nada bom e que aquilo era uma formação de espíritos malignos que estava prestes a possuir todo o local e destruir tudo. Logo ainda, com a sua aura ativa, o protagonista começa a lutar com várias auras vermelhas e escuras brilhantes, refletindo consigo mesmo que a aura daquela formação é tão parecida quanto a aura do hotel de Janghan que ele salvou a garota. E sendo atacado por toda aquela aura, o garoto começa a se perguntar por que raios aquelas coisas continuavam aparecendo. E ainda na labuta, ele disse que foi o velhote quem o ensinou e que na realidade geralmente tudo mesmo tem um certo padrão. E que felizmente com seu velho mestre ele aprendeu sobre como lidar com uma formação dessa e também como quebrá-la facilmente. Depois de muito tempo procurando a fonte daquela formação de aura escura, ele encontra o objetivo, uma caveira vermelha brilhante. Rapidamente, sem pensar muito, o protagonista põe em direção àquele artefato, usando toda a sua aura brilhante. Assim que ele atinge aquele negócio, a aura vermelha brilhante basicamente começa a se dissipar por todo o cômodo e o protagonista até fica aliviado. Em seguida, passando a mão em sua testa, ele reflete que a pessoa que fez aquela formação realmente tem habilidades excepcionais e a sorte ele ter praticado antes. Olhando para o velhote que estava deitado na cama, o protagonista se pergunta também como foi que aquele velho senhor pegou aquela poderosa formação. Logo, o protagonista, tentando descobrir o que estava rolando ali naquele cômodo, em todo aquele lugar, pega a mão do velho para analisá-lo. E ativando também a sua aura azul brilhante de novo, o protagonista fecha seus olhos, enquanto usa uma agulha de acupuntura no velhote. Em questão de segundos, começa alguma coisa a acontecer e concentrar na testa do velho que estava deitado ali. Assim que surpreso, ele abre seus olhos perguntando quem era o protagonista e ao que o mesmo sorri dizendo que o cara finalmente havia acordado. O protagonista com um sorriso diz que é um dos médicos que vieram para a festa de aniversário dele, e deixando o prota de cabelo em pé, o velhote diz que vê que quase morreu em sua própria festa de aniversário. Surpreso, nosso querido prota pergunta se ele é o mestre Jang e pergunta também se não era o banquete do aniversário dele hoje. Ao que o velho responde que, aliás, ele está velho e confuso e nunca pensou que seria arruinado pelas mãos das pessoas que ele mesmo escolheu a dedo. Confuso também, o protagonista pergunta o que ele queria dizer, ao que o velho responde que se não fosse pelo seu filho, ele nem sequer estaria nessa
situação. O Prota então rebate dizendo que vê isso e que de qualquer maneira o Sr. Jiang e a família dele confiaram a Qin Li para ajudar o velho com o tratamento. E o mesmo responde que eles não só se ressentiram dele, como também encontraram uma maneira de curá-lo. E com os olhos fechados ele diz que é claro, que além de curá-lo, a família Jiang de Jun também queria se juntar à família deles novamente. Ao que o protagonista afirma com a sua cabeça com um sorriso sem graça, dizendo que era isso mesmo e que na realidade ele não conseguia esconder nada do velhote não. Ajudando o velhote a se levantar, o Prota apenas ouve o mesmo, dizendo que gostaria de ter Li Ming e a família dele de volta, porém tinha um mas nisso tudo. O velho completa dizendo que, como o próprio Prota pode ver, ele tem medo de que o seu velho corpo não resistisse por muito mais tempo. E Qin apenas reflete que parece que os nervos das pernas estragaram por causa da aura negra. Portanto, só poderia tentar a terceira camada da agulha da 9 Fuxi. Em seguida, Qin Li diz ao velho que se ele quer apenas recuperar a sua consciência básica, então não seria um problema muito grande não. E logo o velho rebate perguntando ao Prota se o que o mesmo estava querendo dizer é que ele poderia tentar se levantar novamente sem a ajuda de terceiros para se manter em pé e andar por aí. Mas o Prota, com um olhar meio triste e desviado, apenas rebate dizendo que isso não é bem verdade não. O Sr. Jiang então diz que parece que ele se iludiu pensando demais e que todos os médicos dizem que nada era possível de se fazer a respeito disso. Mas deixando o velhote surpreso pra caramba, o protagonista falou que na realidade o velhinho poderia voltar a andar tal qual como uma pessoa normal. O velho olha para o Prota sem entender nada, quando o garoto com o dedo para cima sugere ao Sr. Jiang para que fizesse então uma boa aposta. Então, Qin Li oferece o seu preço, dizendo que se caso conseguir curar o velho, então mesmo deveria deixar a família Jiang de Li Ming retornar à família central, e caso ele falhasse, estaria à disposição do mesmo para sempre. O velho dá uma risada, dizendo que o protagonista na verdade é um cara muito interessante, e que é exatamente por isso que ele aceitará jogar o jogo do Prota. Contudo, se ele quiser que a família de seu amigo realmente volte, ainda seria necessário que Qin Li fizesse uma coisa. Sai fora. E mais tarde lá estavam todos ainda, na grande mesa central, em uma conferência com literalmente todos da família Jiang. O cabeça da família Jiang refletia, se perguntando como foi que o velhote de repente acordou e chamou Jiang Li Ming ali juntamente de seu filho. Em seguida o velho dispara, dizendo que chamou todos ali no recinto, pois tinha um anúncio muito importante que necessitava ser feito. Deixando Jiang Jun e seu pai felizes, o velho dispara que decidiu trazer a família dele de volta para a família central. Um dos membros da família bate na mesa irritado, perguntando ao seu avô se ele tinha se esquecido do que aconteceu antes e se ele na verdade não estava doente da cabeça. Mas o cabeça da família se vira para o garoto com um olhar sério, perguntando a Jiang como é que o mesmo ousa falar assim nesse tom com seu avô. O cabeça então diz que não é provável que o avô do garoto deixe que alguém que cometeu um erro voltar assim para a família sem mais e nem menos. Um outro membro bate com os punhos na mesa, dizendo que ele tem razão e que não há precedente para isso na família Jiang deles. Dessa vez foi diferente. O velhote olha para Li Ming todo compreensível e pede ao mesmo para que ele se explicasse em relação ao acidente de antes. Em seguida, o mesmo pede ao rapaz de trás para que ele desse uma olhada nas informações que o seu filho conseguiu a respeito do acidente que aconteceu de carro. E com isso uma folha entregue a todos ali presentes, deixando praticamente todo mundo também chocado com o que viam. Até que um cara, ao ver aquilo, o cabeça da família, fica nem sem saber o que dizer a respeito disso tudo. Então diz ao seu pai que apesar de querer trazer a família de Li Ming de volta, os mais velhos parecem realmente ter alguma dúvida sobre aquele documento que tinham em mãos. Mas logo o Prota aparece por ali também, pedindo desculpas por ter chegado atrasado, mas que tinha um documento que ele acabou se esquecendo de pegar. Com isso, nosso Qin Li mostra um documento que foi separado pelo próprio jovem mestre Jiang Jun para o cabeça da família Jiang que estava ali. E Jiang, assim que vê o Prota, se levanta furioso, gritando com o mesmo, perguntando quem o garoto pensava ser. O cabeça da família, com um sorriso maldoso, apenas se surpreende e diz para o protagonista que iria dar uma boa olhada naquilo. E assim o Prota entrega o papel, mas fica olhando para o sujeito sem dizer nenhum A. Isso sim vai dar trabalho, hein? Em seguida, o cabeça se levanta dizendo que as pessoas de fora não são permitidas de estarem presentes na conferência da família Jiang, enquanto o velhote grita mandando o cabeça parar. O velho segura firme as hastes da cadeira de roda, gritando que o Dr. Qin é um convidado especial seu ali. Assim o velho se levanta da cadeira, deixando o cabeça da família em choque, perguntando se as pernas deles não tinham ido de vala, ao qual o velho rebate perguntando se o cabeça realmente acreditava que o velho deveria ficar ali, na cadeira de roda o tempo todo. Sem graça e sem jeito, o rapaz responde perguntando como é que isso poderia ser possível, já que na realidade ele está muito feliz em ver o seu pai bem. Então o Sr. Jiang cochicha ao ouvido do rapaz, dizendo o mesmo que sabia o que ele fez, e que deveria apenas olhar as informações que o Dr. Qin trouxera consigo. Após essas palavras do velho, o cabeça da família segura o papel com força, dizendo assim
si mesmo que aquele velho bastardo parece que estava apenas fingindo estar doente todo esse tempo. Em seguida, o velhote pergunta o que é que eles achavam dessa opinião depois de ver o documento do Sr. Kim. E do Sr. Limin também. O cabeça nesse momento começa a dar uma risada sinistra, refletindo que o velho não deveria pensar que não sabia o que estava em sua mente. Em seguida, ele diz ao seu pai que acreditava estar tudo bem para o Limin e os outros voltarem, mas eles ainda não podiam voltar assim apenas do nada. Com um sorriso estranho, ele diz também que só poderiam voltar caso tivessem um artista marcial na família deles, coisa que não era o caso. Os outros membros da família começam a criticar, dizendo que levam anos para se tornar um artista marcial. Anos não, décadas. Outros diziam que se eles pudessem pelo menos ter um artista marcial na família deles, seria assim possível ficar entre as principais famílias da cidade. Uma mulher diz também que apesar de ser verdade, que a família do Limin foi injustamente acusada antes, eles também são responsáveis por isso. E ao ouvir isso, o velhote da família fica refletindo sobre o que acabaram de lhe dizer, pois era uma decisão muito importante a ser tomada ali. Dizem que pessoas comuns precisam de talento para chegar no nível de um artista marcial. Os principiantes que podem quebrar pedras com as mãos nuas, e isso leva mais que 10 anos de treinamento contínuo. O velhote então olha para Jamie e pergunta ao mesmo que nível por acaso Jiang Jun chegou já, ao que o mesmo responde que apesar do seu filho ser forte e jovem, levará pelo menos algumas décadas antes dele se tornar realmente um artista marcial. Mas o seu filho diz ao seu pai porque eles deveriam ficar ali se estavam tentando tornar as coisas mais difíceis para eles voltarem. O cabeça da família bate palma, dizendo ao jovem que ele não pode culpar de não deixar eles voltarem, porque é simplesmente ele, um jovem filho que desiste de tudo. O pai do garoto fica triste e decepcionado, refletindo que parece que nessa vida será impossível voltar para a grande cidade de Shangjin. Após essa conversa extremamente desconcertante, todos na sala ficaram com uma cara de bunda e um completo clima ruim no ar. Em seguida, Limin disse que não esperava que o velhote lhe daria essa missão impossível de conseguir um artista marcial para a família. Ao que Jiang Jun pergunta ao seu pai que além de se tornar um artista marcial, se teria algum jeito deles voltarem. E com isso o protagonista apenas fica refletindo sobre o que acabaram de ouvir, um artista marcial realmente do mesmo nível do cara da gangue Sirius que ele encontrou antes. Logo o protagonista responde que a propósito, o jovem provavelmente já deve ter ouvido falar da gangue Sirius. Quando Jun ouve isso, pergunta ao protagonista por que raios ele estava perguntando a respeito dessa gangue. Ao que o garoto rebate dizendo que quando ele foi no bar lutou com um deles uma única vez. Isso deixou o pai do garoto e Jun completamente surpresos, se perguntando se o protagonista ainda estava bem. Logo o prota rebate que não aconteceu nada com ele não, e que ele ainda estava bem na frente do cara, portanto essa pergunta era meio que vazia. Em seguida, o pai de Jun se levanta abruptamente, perguntando se o pequeno Kim nesse caso é um artista marcial também. Afinal, ele lutou contra artistas marciais. O prota rebate que não sabe muito sobre isso, mas precisava saber sobre o quão forte eram esses artistas marciais que eles tanto falavam. E Jun diz que um amigo seu lhe contou que além deles, há um grupo de pessoas que vivem paralelo a eles. Dizem que um artista marcial no estágio 3 pode esmagar uma grande pedra com uma única mão, e o avanço de poder de um artista marcial nem pode ser descrito em palavras. E meio sério, ele continua dizendo que pensou que na realidade seu amigo estaria só se gabando naquele momento. Esparramando os braços, ele pergunta ao prota se o cara no Changlan era tão poderoso quanto ele realmente acabou de descrever. Ao que o prota rebate dizendo que aquele cara não era poderoso não, apenas era um pouco mais forte do que pessoas comuns, no máximo isso. O garoto fica completamente sem graça olhando para o lado, dizendo que se já que era assim, então tava bom. Em seguida, com um sorriso, ele pergunta ao irmão Kim se por algum acaso mesmo pode esmagar uma pedra com apenas uma de suas mãos. Mas sorrindo alegremente, o nosso herói rebate dizendo que ele nunca nem sequer tentou uma coisa dessas. Cá entre nós, rapaziada, eu acho que conseguiria. Mas que se ele quer chegar no nível onde pode quebrar pedras com apenas as mãos, não era simplesmente impossível não. Surpreso ao ouvir isso, Limin se senta novamente, perguntando ao nosso querido herói se por algum acaso mesmo conseguiria os ajudar desta vez. Ao qual o prota responde que se ele tiver interessado em tentar, ele tinha algo que realmente poderia valer a pena tentar, viu? Já era noite, depois de todo aquele converseiro, e a lua pairava sobre o ar, desesperador de uma noite misteriosa. Até que de repente Jiang Jun começa a caminhar pela casa bocejando de tanto sono que o garoto tava. Na cozinha ele sente um cheiro e se pergunta o que era isso, já que era mais de meia-noite. Então como é que alguém ainda estaria na cozinha? Bom, era o nosso prota que tava ali analisando algumas bolinhas parecendo mais com cereais. Enquanto olhava aquilo, Kim Lee reflete que aquilo é bom, e que aquilo era da mesma cor e o mesmo cheiro que aqueles que o velhote fez pra ele. Jun de repente aparece atrás do prota perguntando ao mesmo que raios que ele tava fazendo na cozinha uma hora daquelas. Sem responder, o protagonista apenas mostra uma tigelinha para o mesmo pedindo para que ele tomasse e olhasse aquilo ali. Meio retraído, o garoto corre conferir o que era aquela coisa, com uma carinha de surpresa. Pijama de vaca? Sério? Analisando aquilo, ele pergunta se o prota não tinha tirado aquelas coisas de seu corpo. Ah não, mano, não li isso não. Ao que o prota completamente sem graça rebate dizendo que isso nem sequer seria possível. Mas ao dar uma cafungada nas bolinhas, o cara se vira
vira para o protagonista, perguntando mesmo o que é que eram aquelas coisas, já que o cheiro realmente era muito, mas muito bom mesmo. Quem responde que em todos esses anos, antes dele praticar qualquer coisa, o seu mestre lhe fazia esses tipos de pílula de limpeza para que ele pudesse ingerir. Sem mais nem menos, assim que o garoto ouve isso, manda as pílulas pra dentro sem fazer careta. Em seguida ele diz que aquelas coisas têm estranhamente um gosto muito bom, mas isso deixa o prota preocupado, que se vira perguntando se ele realmente comeu as 2 bolinhas, ao qual o cara responde que não importa, já que foi o prota que deu a ele. Após isso ele coloca suas mãos no ombro do nosso Kim Lee com um sorriso, dizendo ao mesmo que ele é muito forte, portanto não deveria ser mesquinho não. Com um sorriso o nosso prota responde que o que ele quis dizer foi que o garoto comeu muito da primeira vez, e também que ele tinha que comer aquelas coisas como uma certa comida medicinal. E quando o rapaz ouve isso, logo ele fica completamente em choque, tentando entender o que acabara de acontecer ali. Então o dia amanheceu e todas as ruas eram cobertas por uma neve tão clara quanto a luz do dia. Ah, que inveja, cara. Ah, que inveja. Que tão calor no escambau, cara. Lee logo acorda perguntando por seu filho. Afinal, era muito estranho o garoto não estar ali pela manhã, já que ele sempre estava. Ao se deparar com o protagonista em sua frente, o pai então pergunta quem se por algum acaso ele sabia onde estava o seu jovem filho por agora. Ao que o prota responde na mesma hora com um sorriso no rosto que o filho do cara estava no momento praticando artes marciais. Enquanto isso, o filho de Lee estava realmente praticando exercícios, plantando até bananeira, rapaz. Em seguida, o garoto diz assim mesmo que não esperava que as coisas do Dr. Kim fossem tão fortes e que ele quase foi judiado até RDF naquela noite. Mas o protagonista rebate dizendo que a culpa não é dele e sim do jovem Jun que quis comer tantas pílulas de uma só vez. E o pai do garoto apenas ficou ouvindo aquela conversa esquisita, pra lá de esquisita mesmo, de trás da porta, ouvindo seu filho dizer que o seu corpo ainda estava doendo muito por causa do prota. O cara começa a ficar cada vez mais irritado ouvindo aquela conversa pra lá de esquisita e começa a contorcer a porta. Até que por fim ele abre a porta muito irritado, dizendo que aquilo é um escândalo. E como é que o seu filho poderia fazer uma coisa dessas em plena luz do dia? Bom, realmente continua estranho porque o protagonista estava fazendo massagem nas costas do maluco, e o pai dele apenas se encarando. Em seguida ele diz ao seu pai que o prota estava o ajudando com seus meridianos, seja lá o que isso quer dizer. Ao que o pai do garoto começa a sair do quarto, dizendo que eles poderiam continuar. Cara, essa cena é bizarra, eu preciso lavar meus olhos. Quem então disse que ele quase estava acabando ali, apesar de que é difícil usar a força externa para distinguir o fogo e o corpo do cara, que precisava ser refinado cuidadosamente. Ao que o mesmo com um sorriso pergunta se teve sucesso, que o protagonista respondeu apenas que não era tão simples, pois o comprimido só ajuda ele a mudar o físico. Quando ouve isso, dispara ao protagonista que eles não deveriam perder mais tempo, e então correr lá para o andar de baixo e treinar mais um pouco. Nesse momento, interrompendo a conversa dos dois, simplesmente o telefone do nosso querido herói começa a tocar. Ao atender, o protagonista simplesmente abre um sorrisão, agradecendo a Shu Shao, enquanto seu amigo ficava ali esperando. Jun pergunta ao prota se por acaso ele tinha falado com a garota da família Shu, e pergunta se isso também tinha alguma coisa a ver com ele. Ao que o prota responde que Shao Shu disse que eles têm um banquete militar nessa tarde e queriam convidar para ir. Mas o garoto, quando ouve isso, não consegue nem acreditar e pergunta ao prota se ele realmente estava falando sério a respeito disso tudo. Mas Kim Lee simplesmente rebate dizendo que convidaram ele sim, ele só quer entender o porquê da surpresa do mano. E na mesma hora o cara pergunta ao protagonista se ele não sabia que na realidade era a arena entre as grandes famílias de Beijing. Em seguida pergunta a Kim se o mesmo por algum acaso sabe por que Zou tem tanto medo da família Shu, e o prota rebate dizendo, em tom de pergunta, se era porque a família é poderosa. Mas o rapaz rebate dizendo que não é por isso não. Na realidade a família Shu é só um disfarce, o que todos realmente temem é Shu Qiang. Ele não foi só um comandante quando jovem, mas também um guerreiro, um grande guerreiro que ganhou 4 campeonatos do banquete militar seguido. E seriamente pergunta se caso o prota for pro banquete militar, ele poderá ser capaz de conseguir o contato com aqueles guerreiros dos caras. Ao que o prota rebate em seguida dizendo que no fim das contas realmente acabou sendo assim. Mais tarde, passando para a cena do ringue, Qiang estava mandando ver com uma aura verde ao redor de seu corpo. Porém, o Brutamonte acabou levando o soco na fusa, que fez com que ele saísse voando por todo o ringue, deixando geral assustado ali. Ao cair no chão, o cara só conseguiu ouvir alguém gritando por ele e o chamando de irmão mais velho. Em seguida, Shao e sua irmã aparecem por ali acudindo mesmo, perguntando se dava tudo bem de verdade com ele. As pessoas perguntando se Shu Qiang realmente tinha perdido, já que isso não acontecia há não sei quantos anos. Enquanto um outro dizia que parece que a posição do comandante Shu agora realmente não estava mais garantida quando antes. Quando o nosso herói chega no local, tinha muita gente aglomerada, gritando e balbuciando coisas que ele nem sequer entendia direito. Ao se aproximar mais, ele consegue ver e ouvir os irmãos Shu, com Qiang sendo carregado por seus irmãos, dizendo-lhe que o médico militar já estava de chegada. Preocupado pra caramba, o prota chega perguntando para o irmão Shu Shao o que é que tinha acontecido e o garoto fica surpreso ao vê-lo ali. Shao então explica que seu irmão mais velho estava competindo nas artes marciais e acabou se ferindo. Em seguida pergunta se o prota poderia o ajudar por acaso. Mas Qiang ainda dá uma de durão, dizendo que isso tudo não foi nada e que pequenos machucados também não são nada. Shao pede ao rapaz para que deixasse Kim mostrar a ele as suas habilidades médicas, já que ele teve uma experiência revitalizadora com o irmão Ken. E a sua irmã apoia dessa vez, dizendo que além de ser bonito
bonitão, o Dr. Kim também acabou salvando a vida do irmão mais novo. De repente, um tipo de marca no meio do tórax do comandante chama a atenção do protagonista que fica encarando ali. Em seguida, Kim lhe diz que machucado de Ki é uma ferida velha, uma doença teimosa e que era suposto ser tratada em meditação. Porém, agora o meridiano dele virou saudade. Ao que Shao responde preocupado, perguntando se o protagonista queria dizer que o seu irmão estava lutando contra os seus próprios ferimentos antigos. Kang nesse momento pede para eles deixarem e abaixarem a voz, já que ele ter feridas antigas não fazia nada de mal e não tinha por que ficar tocando nesse assunto. Shao tenta insistir, mas o garoto diz a Shao que na verdade, ele sempre tá melhor que tudo e por isso fica falando um monte de baboseira. E o Prota, ouvindo toda aquela balbúrdia, fica de canto pensativo, até que em sua mente surge uma brilhante ideia. Estendendo a sua pílula, ele diz que tem praticado alguns comprimidos para a saúde e que é útil para as feridas de Kang, portanto mesmo poderia tentar. Quando Kang ouve sobre os comprimidos, pergunta se o Prota realmente tinha isso e pergunta também o que o comprimido fazia, o comprimido Shizui, e completa dizendo que ouviu dizer que o comprimido pode nutrir a vitalidade e sarar os meridianos, e que é o comprimido de alto nível no mundo das artes marciais, e ainda acrescenta que estava procurando por isso há muito tempo, mas não encontrou não. Em seguida ele diz que inesperadamente o protagonista podia refinar o comprimido da medula, portanto realmente era o maior gênio do mundo, ao qual o Prota rebate dizendo que ele era educado, mas que não deveria tomar o medicamento diretamente, já que daria ao mesmo uma medicação completa depois. Agora sorrindo ele diz ao protagonista que está bem, e que se o Dr. Kim diz isso, então assim será. Então o cara no ringue diz que se o cara continuar lutando, continuará caindo, e se ele não lutar, se renderá, e a família dele não perderia, mesmo com um guerreiro decente. E Kang se abala com as frases do garoto dizendo que ele realmente estava enganando muitas pessoas, com isso todos ficam eufóricos. Logo a irmã Shu, no meio, se levanta dizendo que iria lutar com aquele falastrão imediatamente. Mas Muse apenas fica dando risada, dizendo que isso era ruim, já que ela é tão pequena e tem ossos que ela não pode suportar suas balas de canhão. E diz que depois de 2 tiros então deixará com que a garota parta para o céu, e depois de dizer isso, cai na gargalhada ali no meio de tudo não. Mas quando ela tenta golpear Muse, o mesmo consegue facilmente parar o seu chute, enquanto fazia piadinhas com a mesma. Em seguida o cara ainda completa dizendo à garota que era melhor que ela nem sequer tentasse tocar nele para batê-lo, pois seria falho isso. Com um sorriso ele joga a garota para longe, dizendo que pelo contrário, ele nem sabe como ter pena de uma garota tola como ela. E com isso a garota cai ao chão e parte com mais um punho armado indo em direção ao mesmo com um sorrisão no rosto. Mas quando estava prestes a atingi-lo, o protagonista se põe na frente, dando um soco no soco do cara, fazendo com que a garota ficasse até assustada ali atrás. A garota olha tentando entender o que acabara de acontecer, então o protagonista chama a Muse de bastardo nojento. Em seguida ele pergunta ao protagonista de onde ele vem e chama ele de herói, que salva a beleza, e acredita que ele não pode falar sobre ser um herói não. O protagonista então responde que ele simplesmente não pode ajudar, mas quer pedir um conselho se ele for tão poderoso. Mas com um sorriso no rosto também diz que se ganhar dessa luta pede que Muse pedisse desculpas àquela beleza que dava ali no chão. Mas com o maior sorrisão de maluco, o cara começa a rir do protagonista, dizendo que ele não vai se desculpar e que acredita que o Prota tem muita pouca paciência e quer morrer logo. A garota pede para o protagonista não ser tão imprudente, já que ele nem sequer era um oponente digno do cara. Os caras na plateia começam a dar risada, perguntando ao Sr. Shu que tipo de mestre era aquele amigo que ele convidou, já que era muito impulsivo. Então ele responde que o doutor é amigo de um filho seu e que não sabe muito sobre ele não. Enquanto o cara de óculos reflete que o protagonista tem um pouco de coragem para usar e desafiar Muse, e que espera que um candidato adequado possa ser selecionado para o chefe do executivo naquele momento. Em seguida ele diz ao protagonista que o mesmo estressou o suficiente e agora era tarde demais para sair dali, já que viria a Deus em breve, pois iria de arrasta para cima, ativando uma aura escura ao seu redor do corpo. Ele diz ao protagonista que isso sim é um guerreiro de verdade. Em seguida ele parte para cima do protagonista armando um golpe com um sorriso no rosto, enquanto mesmo apenas fica encarando sem mover um músculo. Mas facilmente o nosso querido Kim Lee consegue desviar do golpe do cara, agindo como se nada tivesse acontecido ali. Muse finge não se surpreender e diz para o protagonista que na verdade, mesmo que ele seja um pouco forte, ainda assim é como se fosse um pequeno peido na sua frente e que já passou dos limites. Em seguida ele tenta golpear o protagonista mais uma vez, mas dessa vez com um chute, ao qual o garoto apenas continua parado olhando aquela cena. Depois de desviar do golpe do cara, o chute acaba pegando no chão e quebrando por completo, e mesmo assim Kim não moveu nenhum músculo. Dando risada do protagonista, ele ainda diz que esta era a força de alguém forte de verdade, e chamando o Prota de lixo pergunta se o mesmo entendia isso. Todo mundo começa a ovacionar, dizendo que Muse era incrível, forte e que merecia ser o nível 4, o mais forte de toda a casa. Logo o cara de cabelos brancos pula para cima do protagonista, pedindo ao mesmo para olhar para ele, pois um único golpe iria resultar em uma morte do protagonista. Mas com simplicidade e sem fazer nenhum esforço, o protagonista simplesmente consegue bloquear o golpe do cara com uma única mão, deixando o mesmo surpreso pra caramba. Em seguida, com a sua outra mão, o protagonista mete uma bufetada na cara do maluco de cabelos brancos, que acaba voando para muito longe já inconsciente. O cara voa metros e metros e metros e começa a voar por todo o ringue, batendo em tudo quanto é canto. Ao ver aquilo, todos na plateia ficam de boca aberta, inclusive o comandante da família, Shu, que nem sequer sabe como reagir àquilo. E até um rapaz que tava ali na plateia começa a pensar que a performance daquele protagonista realmente era deveras interessante. Em seguida, o comandante fica se perguntando quem era esse garoto que o seu irmão acabou se aliando literalmente do nada. Logo Shu aparece ali correndo em direção ao Prota, dizendo que ele realmente é um cara incrível
incrível e que surpreendeu todo mundo. Kyang diz ao protagonista que isso foi inesperado e que ele é quase um guerreiro, já que nunca ouviu seu irmão pequeno dizer isso, e deve ter aprendido com um certo especialista tudo aquilo. Sem graça, o prota responde que o cara ali estava elogiando ele demais e que na realidade ele não passava de uma pessoa comum que nunca nem sequer frequentou nenhuma escola ou coisa do tipo enquanto alguém se aproximava de trás. Era o rapaz de óculos dizendo ao protagonista que não sabia e pergunta ao mesmo se por algum acaso ele tem interesse no exército. Com isso, todos no recinto começam a prestar continência para o mesmo, dizendo que ele era o Wang. Então ele pede ao protagonista para que ele desse o seu poder, e isso surpreende o garoto que apenas fica olhando aquilo. Em seguida, coçando a sua cabeça, ele pergunta se o cara estava dizendo sobre atribuição. Logo ele rebate dizendo que vai ter uma vaga na liderança e se pergunta se o protagonista estava interessado nisso. Mas sem fazer muito caso daquilo, o prota então pergunta para o cara quem raios ele seria. Ao que o próprio Kyang responde dizendo que aquele cara é o chefe do estado maior da região militar deles, General Yangxia. Se curvando, o prota agradece a gentileza do mesmo, mas rebate dizendo que apenas tem interesse em ser nada mais nada menos do que um mero médico comum. Ajustando seus óculos, o cara diz ao protagonista que essa oportunidade não está ao alcance de todos, então ele tinha que pensar com cuidado. Além disso, como um estranho, o protagonista simplesmente ajudou a família Shu a derrotar Musa King em público, deixando geral de cabelo em pé com aquela cena, o que poderia lhe trazer problemas. Se aproximando do ouvido do prota, ele cochicha que se a família Kim souber de tudo isso, será muito difícil para o prota lidar com aquilo. Surpreso, nosso herói se vira perguntando que raios foi que ele acabou de dizer e, na verdade, o que é que ele queria dizer com tudo isso. O cara dispara que o banquete militar é uma oportunidade para o exército eleger novos talentos, e já que o protagonista conseguiu ganhar a luta, então era elegível ele se juntar ao exército. O prota ainda rebate dizendo que ele é apenas uma pessoa comum e está livre, e infelizmente não pode assumir essa tarefa tão importante e esse peso. Ao qual o cara responde que já pensou sobre isso para o prota, e que não é conveniente para ele viver naquela cidade, e também nem tem plano de arrumar um emprego. O protagonista, olhando tudo aquilo, percebe e reflete que parece que aquela pessoa já arrumou tudo mesmo. Em seguida, ele pergunta se o protagonista não quer trabalhar no verão, ou ele acha que a sua posição era muito baixa. Ao que o garoto fica simplesmente sem palavras, enquanto ele imagina servindo ao país. Em outras palavras, basicamente carregando todo o peso do país nas costas. Em seguida, ele dispara para o cara que se ele não pensar nisso, pode participar do encontro, mas se ele não planejar, então aceitava. Ao que o cara apenas chama sua ajudante com um simples estalar de dedos, deixando o protagonista até que surpreso. Logo chega uma garota, parabenizando o protagonista e o chamando de Leader King, enquanto entregava ele um tipo de medalha. É claro que o comandante se vira para o protagonista dizendo que a tarefa dele também está concluída, e acredita que eles se encontrariam muito em breve. Quando o cara sai, o protagonista fica se perguntando o que é que ele quis dizer com se encontrarem de novo, e o que ele queria dizer com tudo isso na verdade. Logo o Shu se aproxima do protagonista dizendo que está ali há muito tempo e o que era tão legal isso, e pergunta ao prota se poderia dar uma olhada naquela medalha. O prota pega e entrega a medalha para o cara, refletindo que parece que os exercícios que ele praticava naquela época eram as artes marciais que tanto diziam. Em seguida também reflete que o Shu disse sobre os Mestre King que parecia muito com ele, e que não entendia muito sobre isso. Logo Shao entrega ao protagonista a medalha, dizendo que serão uma família no futuro e ele pode ficar naquela cidade. Mas ao falar com o protagonista e não receber nada de volta, pergunta ao mesmo por que ele estava daquele jeito, parado. O maluco tava literalmente não falando nada com nada. Ele grita, perguntando ao protagonista o que é que o mesmo achava, ao que o mesmo responde que não era nada e que o cara tava no mundo da lua na verdade. O prota diz que não gosta dele e do seu encontro, e o ex-militar da família que não achou um bom professor. O protagonista então pergunta ao Sr. Shao sobre o rapaz que ele acabou de enfrentar, ao que o mesmo responde que ele não parece ser uma pessoa comum, já que era apenas um guerreiro. Mas com suor no rosto rebate ao protagonista dizendo que tem um porém nisso tudo. Ele nunca nem sequer ouviu falar em toda a sua vida alguma notícia sobre aquele cara. Então Kyang aparece dizendo que o seu prota quiser perguntar sobre aquele mestre, aquele emblema ali, aquela medalha, poderia ser útil a ele. Então o prota pergunta a esse rapaz o que é que significava tudo isso e o que estava acontecendo ali. De repente o comandante então explica que o emblema na mão do prota é dividido em 4 níveis de ferro, bronze, prata e ouro e que é no exército. Os proprietários acima do emblema prateado podem entrar e sair livremente de locais específicos no mundo das artes marciais. Quando o protagonista ouve isso, ele fica completamente de cara, apenas observando aquela medalha, tentando entender o que acabara de acontecer com ele. Em seguida ele diz ao protagonista que se o mesmo quiser encontrar o mestre que lutou agora, só poderia ir àquele bar de artes marciais para descobrir notícias sobre o mesmo. Alguns dias depois já era noite e lá estava o tão falado bar de artes marciais que poderia encontrar o protagonista. Assim que o nosso querido herói se aproxima do lugar, um guarda de lá grita para o mesmo dizendo que aquele lugar não era onde ele deveria estar e ordena o mesmo para que fosse embora. Mas mostrando a sua medalha, o protagonista pergunta se por algum acaso ele poderia entrar obtendo aquilo. Quando o guarda vê aquele negócio nas mãos do prota, fica completamente de cara, refletindo que aquilo na verdade é um emblema militar de nível comandante. Novamente quem pergunta se poderia entrar e o guarda sem graça começa a dizer que era claro e que ele poderia entrar a qualquer momento que quisesse.
Enquanto o protagonista andava por lá, o guarda reflete que trabalhou ali por tantos anos e até a primeira vez que ele encontrou um emblema militar de alto nível em toda a sua vida. Assim que o prota entra lá, tinha várias pessoas de todos os tipos possíveis, umas fazendo alguns exercícios extraordinários. Se aproximando de alguns murais, ele vê um mural de foto com aquela foto do garoto com quem ele acabara de lutar. Ou pelo menos era o que ele pensava. Ao entrar no clube perto da galera, o carinha Muse percebe o protagonista e se lembra na hora do mesmo, depois de dizer que ele lhe parecia familiar. Agora falando diretamente com Kili, Muse pergunta ao mesmo o que é que trazia ele até ali, em uma noite clara dessas. Afinal, pode ser que o irmão Kim também esteja interessado naqueles tipos de lugares. Então ele pergunta se o protagonista não se lembrava dele, ao qual mesmo percebe na hora que se tratava do cara daquela gangue, Sirius, e não do Muse. Ele convida o prota para beber um pouco formalmente e se apresenta também como Gauntlet, da Sirius Gang. Kim lhe agradece dizendo que esta é a primeira vez ali e que não esperava encontrar o cara por aquelas bandas. Apertando as mãos, ele diz ao protagonista que ouviu dizer que o mesmo derrotou Kim Muse e assumiu a posição de comandante, parabeniza o mesmo por isso. O prota diz que é um prazer, mas enquanto isso o cara só se perguntava se o protagonista realmente era tão bom quanto os rumores diziam a respeito dele. Mas logo o Gal fica surpreso se perguntando como era possível que o protagonista tenha ficado ainda mais forte do que da última vez que eles se encontraram antes. O prota então começa a apertar cada vez mais a mão de Gal, fazendo com que o mesmo tremesse, ainda refletindo que é praticamente impossível esse tipo de avanço. Ao ser solto, o cara com um sorriso sem graça diz para o protagonista que realmente o poder da mão dele é incrivelmente potente, e ainda pensa consigo mesmo que se ele puder trazê-lo para sua gangue, teria então um general de elite poderoso. Mas tinha um porém nisso tudo. Rapidamente ele se desconcentra porque a mão que o prota estava apertando estava doendo mais do que o cara poderia suportar em toda a sua vida. Em seguida, o prota se despede, dizendo que precisava procurar uma pessoa, e curioso, Gal pergunta quem é que ele queria encontrar. Mais tarde o prota então conta e o cara diz que somente o sobrenome do cara era conhecido por Kim Lee, mas ele desapareceu por muito tempo. Logo o prota rebate que não tem informações suficientes, mas não importa se for difícil ou não. De um jeito ou de outro, ele encontrará esse cara. Então Gal rebate que não será difícil se não houvesse muita informação, mas essa pessoa está se escondendo propositalmente, portanto, não tem muito como rastrear. Mas após isso, sugere ao protagonista que conhece uma pessoa que talvez pudesse ajudar a resolver esse problema de uma vez por todas. Então Gauntlet se põe a andar e diz ao protagonista que se caso mesmo confia nele, então deveria o acompanhar imediatamente. Quando Kim percebe que Gal apertou para o elevador, ele pergunta ao mesmo se o que realmente estava indo para o subterrâneo e para onde é que isso exatamente levava. Ao que Gal diz que quer que Kim encontrasse alguém que está familiarizado com a coleta de informações privadaças. E já descendo do elevador, ele acredita que esse seja o melhor meio, já que talvez esse cara pudesse ajudar Kim Lee. Curioso pra caramba, o prota pergunta se aquele não é o lugar para artistas marciais. Então por que raio estava tudo estranho aquilo? Ao que o cara rebate dizendo que na verdade o que o protagonista via era apenas a parte superficial possível. Em seguida ele diz ao protagonista que é isso uma das casas de sua gangue, que são 10 andares no total, e quanto mais baixo o andar, mais alta é a segurança. Olhando para Kim, ele completa que ouviu dizer que os artistas marciais abaixo do 6º andar já se mudaram para outros lugares, para que assim pudesse melhorar o seu desenvolvimento pessoal. Logo a porta se abre e uma grande área repleta de computadores é apresentada ao protagonista, enquanto Gal dá as boas-vindas ao mesmo. Kim fica refletindo que pensava que a gangue era apenas uma força das profundezas, mas agora teme que sejam bem mais do que ele realmente estava esperando. Gauntlet se aproxima de um rapaz sentado, apontando para o mesmo, dizendo a Kim Lee que aquela era a pessoa da qual ele esteve falando por tanto tempo. Rapidamente o cara se levanta assustado, chamando Gal de chefe, mas o mesmo apenas pede para Feng que ajudasse o seu novo amigo ali. Kim então diz que quer encontrar um cara com o sobrenome Kim, um artista marcial, que provavelmente parecia um pouco familiar para ele, porém ele só tinha aquela informação mesmo. Feng reflete se aquele cara também quer encontrar um artista marcial com o sobrenome Kim, e ainda reflete que isso era muita coincidência. Em seguida ele pergunta ao prota se o mesmo poderia lhe fornecer alguns lugares onde a outra parte apareceu, ou alguns eventos dos quais ela participou. Mas surpreso, o prota diz que a família Shu pediu para ele vir salvar o homem mestre da época, e que acreditava que isso já era útil. Teclando pra caramba, o cara responde que isso parece ser útil o suficiente, por isso ele iria tentar. Enquanto o prota reflete se perguntando se o cara realmente conseguiria encontrar esse tal Kim, utilizando somente poucas informações que ele deu. O cara continuava digitando, e o nosso herói apenas observando, refletindo que aquele crachá do cara parecia bem familiar, ele só não entendia o porquê. Assim, ele se levanta e pede para Feng se por algum acaso poderia ver o crachá do maninho ali, deixando o mesmo surpreso. Rapidamente, Feng pega o seu crachá e pede desculpas ao prota, dizendo que isso é seu assunto particular, e portanto não deve deixar que Kim Lee tocasse naquilo. Assim, o prota se lembra do colar da sua amiga Liang, e que era igualzinho àquele que estava sob a mesa. Em seguida, ele pergunta para Feng se o mesmo também era do grupo das M19, e pergunta também se ele conhecia Liang King. Feng então rebate dizendo que como ele pode não saber sobre a garota mais talentosa do seu grupo, mas que acabou morrendo recentemente. Porém, Prota pergunta como isso era possível, já que a mesma estava por aí procurando sobre o paradeiro deles todos. Com isso, Duan Feng se levanta abruptamente de sua cadeira, perguntando ao nosso herói se a garota realmente estava viva a essas alturas do campeonato. Quem explica que naquela vez que ela se machucou, ela entrou na sua clínica e por isso ela está o ajudando a gerenciar a clínica. Feng com um sorriso diz que pensou que ela tinha ido Jeff, mas realmente aquela garota Liang é bem mais durona do que ele pensava. Então
Kim diz que concordou em ajudá-la a encontrá-los, mas ultimamente ele tem estado ocupado demais com assuntos pessoais e que realmente não esperava encontrá-lo ali. Em seguida, Kim pergunta se já que Feng também estava vivo, por que raios ele não tinha procurado nenhum outro membro ainda? Ao que o cara rebate dizendo que o seu chefe tem feito muitas coisas para ele, por isso tem um montão de coisas que não convém dizer. Então Gao-Lei interfere dizendo que estava tudo bem e que Kim também era seu amigo e salvou uma amiga dele, portanto ele deveria dar uma ajuda, o que se tratava de uma coisa normal. E com isso o cara se sente mais confiante a contar para o protagonista tudo o que tinha acontecido há 2 anos atrás. As informações do topo deveriam estar corretas para os agentes conseguirem concluir a sua missão naquele fatídico dia, enquanto o maluco maquiavélico dizia que não haveria mais nenhum membro do grupo M19 naquele mundo a partir daquele dia. Então Feng diz que foi quase de F naquela época, mas por muita sorte mesmo ele acabou se encontrando com seu chefe que o ajudou, e por isso agora ele só quer obter as informações do traidor e colocar tudo em seu devido lugar. Feng ainda diz que esse grupo é misterioso, e a única descoberta era através da pessoa que o oficial comandante da missão original, um artista marcial da 9ª classificação, cujo sobrenome é Ken. E enquanto a pesquisa estava quase em 100%, Feng alerta o prota que na realidade já tinha procurado uma vez a respeito desse cara, e literalmente do nada a mesma tela começa a ficar vermelha e uma enorme mensagem de erro aparece na mesma, deixando geral ali chocado. O prota pergunta o que foi, e Feng responde que parece que a pessoa que o prota procura é alguém extraordinário, e provavelmente também é o traidor que ele também procurava. Em seguida ele diz que todas as informações sobre ele são protegidas por sistemas de alto nível de segurança, que não pode ser decifrado em um curto período de espaço de tempo. Assim surpreso, o protagonista pergunta se quando ele disse sistemas de segurança de alto nível ele quis dizer uma outra coisa, ao qual o cara rebate dizendo que é um sistema de segurança secreto usado pelos militares e é muito difícil para o mundo exterior decifrar. Com isso, o nosso protagonista fica se perguntando quem raios era essa pessoa e por que será que era tão misteriosa essa pessoa. Mas agora, sabendo que pelo menos tinha alguma informação com esses seres militares, pelo menos agora então tinha uma direção para seguir também. Então ele diz que pode ser difícil de encontrar uma pessoa, mas assim não é possível e sempre tem uma chance. Em seguida ele diz que se a gangue não tivesse algumas habilidades seria impossível dizer que eles ainda assim conseguiriam fazer o seu nome. Então eles provavelmente conseguiriam encontrar isso. Em seguida caiu uma enorme parede com algumas escritas e ele fala para o cara que era uma boa olhadinha naquilo. Aquilo lá era nada mais nada menos do que o sistema de rede Intel, interno da Sirius Gang. E vendo aquilo, o protagonista reflete que acontece que a gangue não é algum tipo de gangster, em vez disso é um grupo subterrâneo com a força de combate extremamente forte. Então o nosso querido herói pergunta se o cara por algum acaso já definiu os termos, já que parecia estar tão ansioso para ajudar. Isso só deixa o rapaz surpreso. Logo o cara responde ao protagonista dizendo que já que ele é tão direto assim, então Gao também será. Ele rebate dizendo que na verdade não há termos, ele simplesmente está feliz com a presença do protagonista e espera que o mesmo se juntasse a eles. Ao qual o garoto responde que entende tudo aquilo ali, enquanto reflete que ainda não esteja claro qual era o objetivo do cara, e a atitude do cara não parecia ser falsa no fim das contas. Em seguida, nosso herói rebate dizendo que se Gao conseguir ajudar no futuro, agora ajudará o mesmo com o que quiser, desde que seja dentro das leis. Em seguida, apertando a mão do protagonista, o cara então diz ao mesmo para que fosse bem-vindo à sua gangue. Logo, nosso herói também diz ao cara que estava ficando tarde, portanto não iria mais incomodá-lo e iria embora. Ao qual o cara pede para o protagonista ser o seu convidado, pois entrará em contato com o mesmo se tiver alguma notícia de sua parte. Em seguida, Feng pergunta ao seu chefe se o Sr. Kim realmente era tão digno assim da atenção deles. Ao qual o cara pergunta ao seu subordinado como o mesmo acredita que ele chegou nessa posição de chefe, e o cara acredita que foi a visão e força. Ele responde que era exatamente isso, e que até a família Shu trata bem o prota com respeito, então ele também deveria, e a gangue só vai precisar de um forte suporte no futuro. Mais tarde, o protagonista estava andando ainda dentro do lugar da gangue, enquanto algumas pessoas estavam torcendo para uma luta no ringue. O protagonista então pega o seu telefone para mandar uma mensagem à sua amiga, dizendo que estaria por lá alguns dias, refletindo que tem certeza de que sua amiga ficaria extremamente feliz quando contar a ela essa notícia absurda que ele acabou descobrindo acidentalmente. Mas logo alguém acaba esbarrando no braço do protagonista enquanto tentava procurar alguma briga ali, e o celular dele cai no chão. Mas antes que caísse no chão, uma garota aleatória demais acaba pecando o telefone do prota, encarando mesmo no fundo dos olhos. Era a senhorita Shu, que deixa o nosso querido herói surpreso, perguntando a mesma por que raios que o parto ela estava ali. Então ela rebate dizendo que veio ali apenas para ver o nosso querido herói, e isso também surpreende ele. Quando o protagonista pergunta o que ela queria, a mulher o puxa, dizendo que não era conveniente conversar sobre isso ali no meio de todos. Distante agora, ela cruza os braços e diz ao protagonista para que ele, por favor, saísse imediatamente daquela cidade e não voltasse mais. O nosso herói pergunta a garota por que ele estava dizendo isso, já que ele não estava entendendo o bolhufo do que ela estava querendo dizer a ele. Ao qual a garota responde que não quer que a sua família seja implicada simplesmente porque o protagonista arrebentou aquele maluco no ringue daquela vez. Ele fala para ela ficar de boa, pois ele nunca vai deixar que a família Shu sofra por causa de alguma decisão ou ação que ele mesmo tomou. Mas ela rebate dizendo que o protagonista é muito jovem e pergunta se ele acha que se a família não tivesse alguns truques na manga, poderia se tornar alguma família muito incrível na cidade como é hoje. Em seguida, olhando nos olhos do protagonista, ela rebate dizendo que está dizendo isso apenas para ajudar o garoto, pois ele está praticamente cego. Mas o nosso herói rebate respondendo que ainda tem algo para fazer, por isso ele sente muito, mas ele não pode deixar a cidade por agora.
agora. E com isso a garota fica completamente sem palavras, apenas encarando o protagonista sem dizer mais nada. Em seguida, arrumando seu cabelo, ela diz que já que ele se decidiu, então ela não vai falar mais nada, talvez a respeito disso. Com uma agulha escondida, ela fala para o protagonista que eles precisavam voltar para a casa da família Cho. Enquanto o Prota estava ali, Shao chega chamando pelo mesmo junto com alguém, dizendo que era surpresa ele estar ali e que não conseguiu contato com isso. Porém, o que deixa o protagonista de cara é perceber que na verdade a pessoa que estava acompanhando o seu amigo era a própria irmã Shu ali. Isso também deixa todos ali de queixos caídos sem entender bulhufas do que estava rolando. Até mesmo Shao fica sem entender o que estava vendo ali em sua frente e pergunta por que é que tinha duas irmãs ali.